Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Até que enfim, uma boa notícia. Vejam, o Senado aprova a regra que aumenta a nova aposentadoria. Até que enfim, a gente vem aqui para dar uma boa notícia. Ao analisar mudanças à reforma da Previdência, o Senado aprovou por 54 votos a 0, unanimidade, uma regra mais leve no cálculo de aposentadorias. Vejam que foi bom para o trabalhador brasileiro. Vamos ver. Regra no cálculo das aposentadorias. A reforma da Previdência que passou a valer na semana passada determina que será considerado todo o histórico de contribuições do trabalhador. Antes da reforma, a fórmula era mais vantajosa, pois considerava apenas 80% das contribuições mais elevadas. Vejam bem, isso é o texto da Emenda Constitucional 103, que foi promulgada no Congresso Nacional. Será considerado todo o histórico das contribuições. Antes, eram apenas as 80 maiores contribuições e descartava-se as 20 menores. Com a reforma da Previdência, o INSS vai fazer um somatório de todas as contribuições. Isso era um grande prejuízo para o cidadão. Vejam que antes da reforma da Previdência, apenas as 80 maiores contribuições eram consideradas. As menores, 20% menores, eram descartadas. Então, a proposta aprovada na última terça-feira, 19, prevê uma nova mudança. Vejam que vão mudar este texto constitucional que foi aprovado há poucos dias. O cálculo será com base em 100% dos salários apenas após 5 anos. Então, esta regra, para se pegar todas as contribuições e não apenas as maiores, 80 maiores, só vai valer daqui a 5 anos. Haverá um prazo para isso entrar em vigor. Mas isso ainda depende de votação em segundo turno no Senado e depois a avaliação na Câmara dos Deputados. Esta medida não entraria em vigor de imediato. Ela entraria depois de 5 anos. O acordo no Senado prevê que a aposentadoria será calculada novamente sobre as 80 maiores contribuições. Então, as 20 menores serão descartadas. A partir de janeiro de 2022, essa taxa sobe para 90% e alcançaria 100% em janeiro de 2025. Então, só em janeiro de 2022, essa taxa subiria para 90% das contribuições. Em vez de 80%, 90%. E alcançaria 100% em janeiro de 2025. Então, só a partir de janeiro de 2025 seriam calculados todos os benefícios e não apenas mais 90%. Pelo menos dá uma aliviada neste cálculo para as aposentadorias. Também houve, graças a Deus, uma mudança na pensão por morte. Pensão por morte. Outra mudança da PEC 133 é a elevação da cota de pensão por morte no caso de dependente menor de idade. Uma mãe com 2 filhos menores receberá, em vez de 80% do benefício do marido, ou seja, 60% mais 10% para cada criança, o benefício integral, já que cada filho receberia uma cota de 20%. A mãe tem 2 filhos, ela recebe 60% e cada filho, em vez de receber 10%, vai receber 20%. Então, 20% de um filho mais 20% do outro filho, 40%. Com 60% dela, 100% da aposentadoria. Já é uma grande mudança. Vejam isso para uma viúva que tem 2 filhos. Se ela não tiver filhos, a aposentadoria dela será apenas de 60% do valor do benefício que o cidadão recebia.
Acúmulo de benefícios. Outra permissão prevista é o acúmulo de benefícios, no caso, aposentadoria e pensão por morte, por exemplo, quando houver algum dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Pela emenda 103, o beneficiário deve escolher o benefício maior e tem direito apenas a um pequeno percentual do segundo. O texto aprovado nesta terça também assegura pensão por morte de ao menos um salário mínimo para servidores dos estados e municípios. Eu vou repetir o que eu disse em um vídeo anterior, de todas as mudanças que a nova Previdência fez. Esta medida, a pensão por morte, para mim, foi a mais cruel de todas. Mexeu com pessoas que não poderiam mexer. Não entendo como o Congresso Nacional deixou passar. Parece que eles agora estão vendo, está caindo na real e pelo menos alguma coisa já começou a mudar. Vejam que a PEC paralela, chamada 133, já traz algumas mudanças, principalmente essas que foram feitas há poucos dias no Senado Federal. Benefício universal. E uma novidade na PEC 133, a chamada PEC paralela, é a criação ou a possível criação do chamado benefício universal. A PEC paralela também inclui a possibilidade de criação do benefício universal infantil, aprofundando a Seguridade Social da criança já prevista na proposta inicial da reforma da Previdência. O benefício, que deverá ser criado posteriormente por lei, concentrará recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Seria um programa assistencial concentrando recursos nas famílias mais pobres e na primeira infância. Isso seria o benefício universal. Então, como vocês puderam ver, essas mudanças melhoraram um pouco o que havia sido feito na promulgação da Emenda Constitucional 103. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.